Começa agora o programa da coligação por uma Sobral melhor. Veveu, Prefeito 13. Sobral para mim é minha vida. Você ter saudade da cidade, né? Você ter saudade do clima, ter saudade da luz, ter saudade do cheiro. O entardecer em Sobral, uma luz do entardecer de Sobral, né? As pessoas andando nas ruas de Sobral, com a nossa paisagem ali definida entre o rio Acaraú e a Serra da Meruoca, né? É um lugar muito especial, Sobral. Eu acho que eu não seria a mesma pessoa, eu não seria o que sou se eu não tivesse nascido e vivido em Sobral. Assim, é aqui que eu nasci, é aqui que o meu umbigo está enterrado, né? É aqui que eu sonho, é aqui que eu amo, é aqui que eu tenho dores, né? É aqui que eu tenho energias para viver, né? Eu vou dizer uma coisa: se a gente morresse e fosse para um lugar parecido com Sobral, é uma maravilha, é uma maravilha, é uma beleza, né? É excelente. Eu adoraria, né, que na outra vida, na vida eterna, a gente tivesse um lugar assim. Se fosse igual, aí deve ser o paraíso, né? Deve ser o paraíso. O Veveu, ele é o segundo filho e nasceu já grande, com 5 quilos. já começou grande. Eu digo que eu sou a mistura das águas do rio Parnaíba, porque a mamãe é de Floriano, na beira do rio Parnaíba, e o papai aqui de Sobral, na beira do rio Acaraú, né? E juntou essas duas águas, né, com uma boa terra, né, e fez a nossa família, né? O nome de Veveu, o nome dele é José Clodoveu. E um dia, ele, inesperadamente, ele estava assim, e ele disse assim: mamãe, Veveu quer tomar banho. E eu estranhei porque, quer dizer, ninguém chamava ele de Veveu, nada, era José Clodoveu, Veveu. E foi assim que ficou o nome do Veveu. Ele já nasceu prefeito, na própria vida. Ele se policiava e dava suas leis próprias a ele. Como homem, e como menino e como adolescente, era uma pessoa exemplar. Ainda hoje é. Eu poderia dizer que eu conheço o Veveu desde o jardim da infância, porque nossos pais eram muito amigos, nossos pais advogados, eram pouquíssimos advogados, eram 4 ou 5 só, na década de 60, e esses homens que imaginavam Sobral progressista, que rompesse com o acanhamento de uma cidade interiorana marcada por uma política atrasada, etc. Por exemplo, foram eles que criaram a Universidade Vale do Acaraú, na época como uma faculdade ligada à Igreja Católica, eles e alguns padres. E desde então nós nos conhecemos e convivemos. O meu pai, Luciano Arruda, é uma pessoa muito especial para mim, porque para mim é uma permanente fonte de inspiração, uma referência muito forte. O papai tinha um plano, né? Com a mamãe, Maria do Carmo, 8 filhos. O desejo dele é que todos os filhos, depois de preparados, estudaram e tal, retornassem para Sobral, para ajudar Sobral a se desenvolver, Sobral a crescer, né? Eu posso dizer que essa forma do Veveu ser, por exemplo, esses valores que a gente vê claramente nas atitudes, nas ações do Veveu, tais como zelo e seriedade com o bem público, generosidade, tudo isso nós aprendemos naturalmente na nossa família, no nosso convívio familiar. Eu tinha 10 anos de idade e isso nos anos 60, né, no período da ditadura militar, né? Eu acho que por volta da edição
do AI-5, né? Os estudantes secundaristas de Sobral fizeram uma grande manifestação. E certamente aí é um pessoal com 15, 18 anos de idade. E aquela movimentação me chamou a atenção, as faixas, cartazes, as palavras de ordem, né? E eu entrei na passeata. E quando a gente estava passando ali entre a Coluna da Hora e a pracinha da Câmara de Vereadores, quando a passeata entrou naquele beco, a polícia fechou na Dom José e fechou na Menino Deus. E aí eu vi pela primeira vez a repressão de um movimento que reivindicava por liberdade, né? Eu vi aquilo com os olhos de uma criança, mas que me marcou muito até hoje, né? E eu nunca mais saí dessa passeata. Até hoje eu permaneço nela, né? O Veveu é uma pessoa que tem umas marcas assim muito presentes, muito fáceis de se observar, desde criança, desde adolescente, né? E os registros também, as histórias que contam dele como criança, mas eu conheci já adolescente, né? Ele era chefe de escoteiro, ele foi dirigente dos grupos de jovens, da Pastoral da Juventude. Nesse tempo é importante que lembre, foi a época da ditadura, né? E a ditadura era muito vigilante contra a subversão. E tudo aquilo que denunciava as injustiças, né, ou as desigualdades, era considerado como subversão. E o Veveu, a Pastoral de Juventude, com o Veveu, estava sendo olhado sob suspeita. No movimento estudantil, ele assumiu também um papel de liderança na presidência do DCE e naqueles movimentos ali pela redemocratização do país. Pela sua representatividade que ele ganhou em um ano, junto aos universitários de uma maneira geral, ele foi escolhido para ser o presidente do DCE. Então foi uma liderança que surgiu de alguém que era muito um menino e de repente estava subindo nos postes e falando muito alto, né? Aquela praça central ali de Fortaleza estava repleta inclusive de policiais também, sabe? Quando eu menos espero, era o Veveu que ia falar. E o Veveu subiu numa cadeirinha, numa coisa, e o Veveu falando lá e aqui descendo. De emoção, porque foi coisa linda, muito bonita. Mamãe, né? Depois, como advogado, ele assumiu uma luta muito importante naquele momento, que era exatamente apoiar aquela classe de pessoas que tinham sido muito especialmente prejudicadas e oprimidas pelo sistema desigual, né, da nossa sociedade, que são os trabalhadores rurais. Porque anteriormente, ser advogado era uma coisa bem distante, né, do povo, né? E o Veveu não, como advogado, vai trabalhar junto àquela comunidade, né? Mesmo sendo uma pessoa que vem da classe média, mas teve muito uma ligação com os trabalhadores, né? Estava lá nas comunidades, estava se alimentando junto com os trabalhadores, estava à frente dos movimentos sociais, estava lá nas áreas de assentamento, né? Estava sendo ameaçado junto com os trabalhadores também de morte, né? Ele decidiu advogar em prol dos trabalhadores rurais, não só da cidade, mas da região. Quer dizer, seria uma opção muito estranha, porque praticamente não tinha dinheiro. Além de se envolver em questões de terra, que no Brasil tem uma história bastante sangrenta, né? Uma história bastante sangrenta, muito violenta, latifundiários, etc. Ele surgiu como um advogado que interessou-se pela essa causa, né? E aí a gente fez muitas lutas juntos, né? Inclusive, teve um momento muito difícil, né? Onde quem as lideranças eram ameaçadas e cada um tinha um preço, né? A mamãe e a minha tia Núbia recebiam um telefonema dizendo que se eu não parasse o que estava fazendo, iam me encontrar com a boca cheia de formiga, né? Foi
correria, eu lembro disso, né? Dos ameaças que nós pegamos aqui todos. Se não fosse o Veveu, eu acho que não tinha ninguém aqui. Foi o pai do povo. O Veveu é uma pessoa simples, humilde e muito corajoso. E é otimista, tem muita fé. Um homem que realmente encoraja as pessoas. Através dele mesmo a gente está tendo aquela força maior, porque é um homem de muita coragem. Eu fico feliz porque hoje a gente percebe que aqueles conflitos, né, que resultaram em desapropriações de latifúndios improdutivos que não produziam, hoje servem para assegurar a sobrevivência de muitas famílias de trabalhadores rurais. E o Veveu, com honestidade, com o trabalho que ele tem com nós aqui, é uma luta para sempre. A todo momento nós estamos ao lado do Veveu, com toda sinceridade. Eu tenho grande admiração por ele, sinto a estima dele por mim. E tem um episódio muito engraçado, né? Eu era governador e o Veveu vereador em Sobral. E aí em Sobral tem uns prédios históricos importantíssimos, assim, que datam do século XIX e tal. E um belo dia o governador e o vereador Veveu me liga dizendo: Ciro, estão derrubando o sobrado dos Figueiredo. Eu disse: vai para lá com a polícia que eu vou tomar providência agora. Aí liguei para a polícia, mandamos parar a demolição desse prédio histórico importantíssimo e eu desapropriei o prédio e transformamos no Centro de Cultura. Depois o Veveu vem ser secretário de Cultura de Sobral e ocupa o prédio. Enfim, o Veveu tem uma história de vida. O Veveu tem uma participação fundamental nesse processo todo, né, de Sobral enquanto uma cidade cultural. Foi a partir dele que se estabeleceu essa política de preservação do patrimônio material que acabou com o tombamento do sítio histórico de Sobral, um dos poucos sítios históricos, né, como se concebe hoje no país, que são tombados a partir de toda uma região e não simplesmente dos prédios. Porque a cultura é o nosso jeito de ser. É como a gente nasce, é como a gente vive, é como a gente namora, é como a gente trabalha, é como nós existimos, né? O que nos dá identidade e nos distingue dos outros lugares, dos outros povos, é exatamente a cultura. No mês de janeiro, a gente tem reisados se apresentando nos bairros. A gente tem o encontro dos reisados ali na Boulevard. Isso é lindo e assim apaixonante. E tudo isso, ele veio acontecer com a chegada do Veveu na Casa da Cultura. O nome Veveu já lembra cultura, porque ele se envolveu de tal forma com a cultura sobralense, com tombamento, com preservação de memória, que eu acho que a gente fala em Veveu, eu lembro assim como característica principal, né? Primeiro, uma determinação muito grande que ele faz. Quando ele se propõe a um projeto, ele não mede esforço, né? Segundo, ele tem um compromisso muito grande com a cidade, com o povo de Sobral. Conheço o Veveu desde menino. Tenho por ele, além de amizade, um grande respeito e reconhecimento. Como vereador, Veveu teve um papel muito importante e corajoso que contribuiu para mudar a história da política em Sobral. Depois, como meu secretário da Cultura na Prefeitura, foi o grande responsável por realizações como a Casa da Cultura, a recuperação do Teatro São João e a preservação de nosso patrimônio histórico, além de participar ativamente de toda a minha gestão municipal. E quando vim para o governo do Estado, Veveu, mesmo sem ocupar qualquer cargo, foi um colaborador muito valioso, que cumpriu a meu pedido várias missões importantes para o Ceará e também para Sobral. Como vice do Leônidas, foi leal, correto e trabalhador.
final de 2010, o Leônidas, pelo talento dele, pela competência dele, pela dedicação dele ao trabalho, né, é convidado pela presidenta Dilma para assumir o Ministério dos Portos. Deixa de servir apenas aos sobralenses e passa agora a ter responsabilidades com todos os brasileiros. E que eu agora, na condição de vice, iria assumir a Prefeitura de Sobral. Veveu já provou que ama Sobral e que coloca os interesses da cidade acima de tudo. E agora vai ter a oportunidade de trabalhar 4 anos inteiros por Sobral. Na minha opinião, Veveu é de longe o candidato mais preparado. Conhece a cidade e a prefeitura como poucos. Tem sensibilidade para as questões sociais e já provou que trabalha com seriedade e competência. E é por tudo isso que ele tem todo o meu apoio. Quem se possa confiar em qualquer lugar, um amigo de verdade. E Veveu é um prefeito assim, com ele a gente sabe que pode contar. Ele ouve a gente com toda atenção, na verdadeira participação popular. Em Sobral, parece que a gente vive um sentido muito especial, né? De que o passado pressente o futuro, não é? O passado pressente o futuro. Então, como o nosso passado é um passado gostoso e importante, né? O nosso futuro também será. Veveu, prefeito é Veveu, ele tá dando certo, ora vejam só. Ele é meu e seu, é nosso prefeito, com Veveu, Sobral tá cada vez melhor. É muito bom morar em Sobral, eu tenho muito orgulho de Sobral, de ser sobralense. É mais saúde, habitação, mais emprego, educação e um futuro bem melhor também. Sobral é meu chamego. Quero bem demais Sobral, né? Pra não perder o passo, pra seguir em frente, eu vou com Veveu, é com Veveu que eu vou. Veveu, prefeito é Veveu, ele tá dando certo, ora vejam só. Ele é meu e seu, é nosso prefeito, com Veveu